Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre os espíritos da natureza. O livro foi publicado no ano de 2004 pela editora Isis. Ele possui 94 páginas, 16 capítulos e foi escrito por Charles Webster Leadbeater. O autor se refere frequentemente aos espíritos da natureza como fadas. Esse é um termo conhecido, acho que praticamente todo mundo, seja um estudante de esoterismo e ocultismo ou não, mas em geral as pessoas associam fadas única e exclusivamente aos silfos, ou às sílfides, ou seja, aquelas criaturinhas com corpos humanoides e geralmente asinhas de insetos. É preciso entender que, dentro do contexto esotérico, muitas pessoas se referem a fadas, e até mesmo na Europa, na língua inglesa, etc. Fadas, na verdade, é um termo que define todo o grupo de espíritos elementais. Então, a ideia é, dentro do esoterismo, né, nós temos 4 classes básicas elementais que estão relacionadas aos 4 elementos. Então, nós temos os gnomos, são relacionados ao elemento terra, as ondinas à água, as salamandras ao fogo e os silfos ao ar. Todos esses são fadas. Então, esse é o conceito que está por trás da linguagem que o autor usa. Ou seja, todos são fadas, ele está se referindo sempre a esses seres, não exclusivamente aos silfos, ou às sílfides. O primeiro capítulo do livro se chama Uma Outra Evolução. O autor ele vem falando sobre o afastamento desses seres dos grandes centros urbanos, principalmente da figura do ser humano, né? Então a ideia, o que nós podemos interpretar disso, né, e o que ele sugere, sempre em linhas muito curtas, né, cada capítulo dura pouquíssimas páginas, é que a nossa ligação cada vez maior com essa questão da modernidade e das grandes cidades e tecnologia, e nosso afastamento cada vez maior dos aspectos naturais, mais naturais, né, ou seja, das florestas, de todo esse contexto, nos afasta cada vez mais do contato com esses seres. Porque esses seres, uma vez que nós praticamos essas coisas, por exemplo, uma vez que nós construímos cidades, nós destruímos a natureza. Uma vez que nós usemos coisas relacionadas a toda essa modernidade, como gasolina e coisas desse tipo, sempre há uma degradação da natureza. E como esses seres eles são ligados à natureza, eles são aqueles que praticam a manutenção de todos esses aspectos naturais, então o nosso hábito de destruir tudo isso acaba afastando naturalmente eles, por 2 motivos que a gente pode concluir. Um é porque a natureza em si está sendo destruída. Então, se a função deles é estar relacionada aos aspectos da natureza, como florestas, insetos, plantas e etc., então, se não há floresta, não há por que haver elementais ali. E o outro seria então a própria atitude do ser humano. Então, o que isso causaria? Causaria então essa ojeriza dos elementais à nossa presença. Em função disso, a gente pode supor também o nosso próprio distanciamento na percepção desses seres, de uma maneira mais prática, digamos assim. É o que eu sugiro lá no texto do blog, né? Uma vez que nós estejamos afastados da natureza, uma vez que esses seres tenham desenvolvido, então, segundo a perspectiva do autor, né, esse receio da nossa presença, então isso explicaria mais ou menos por que no passado as pessoas tinham mais contato com esses seres e mais relatos sobre a existência desses seres, e hoje em dia isso tudo não passe, na maior parte das vezes, a nossa visão, como pura imaginação, puro folclore, como puro conto de fadas, como não existindo. Mas é interessante notar que ao redor do mundo inteiro você tem descrição de seres que não são seres humanos, que não possuem corpo físico, mas que rondam todo esse universo, ou que pertence a todo esse universo natural. Então em praticamente todos os continentes, você tem relatos de criaturas existentes, que são criaturas de corpos não físicos, que atuam na defesa da natureza ou ainda praticam atos contra os seres humanos. Aqui no Brasil mesmo, né, nós temos, por exemplo, a presença do Curupira, que acho que é uma figura mais ou menos conhecida de todo mundo, né, que tem cabelos de fogo e os pés virados para trás, justamente porque para confundir o caçador e aqueles destruidores da mata. Então ele é uma espécie de elemental, talvez se fôssemos fazer uma relação, seria uma espécie de salamandra, de elemental do fogo,
pela questão do fogo, etc., mas que reside nas florestas, etc. Então nós vemos que isso não é só uma coisa europeia. A ideia de seres da natureza ela existe, né, em praticamente todos os continentes. Obviamente que cada povo ele vai tratar desse assunto com suas particularidades, com suas próprias interpretações ali, culturais sobre a forma e o comportamento desses seres, mas nós vamos encontrar essas descrições em tudo quanto é lugar. Bom, ao iniciar a leitura desse livro, esse livro é bem reduzido, ele é bem pequeno, né, na sua estrutura, ele tem, como eu disse, 94 páginas, mas ele, já no começo, ele não tem uma introdução ou coisa do tipo, ou seja, pode ser que no começo você tenha um pouco de dificuldade para entender algumas coisas que ele está falando. Principalmente o conceito de reencarnação e linha evolutiva. Por quê? Dentro dessa estrutura aqui, ele já parte de um princípio de que o leitor já é ciente de como isso tudo funciona, do conhecimento dessas variantes, né? Então, dentro do mundo religioso, existem diferentes tipos de pensamento sobre como funciona a evolução espiritual e como funciona a reencarnação. A reencarnação ela não é um conceito engessado de uma única forma. A que nós estamos acostumados a ver é a ideia de reencarnação, que você morreu e aí você reencarna num corpo humano, numa outra vida, num outro contexto e etc. Mas existem diferentes linhas de pensamento dentro desse conjunto. Então, por exemplo, existem linhas que vão dizer que nós podemos voltar em qualquer corpo, porque a vida ela permeia a tudo no universo. Então, você hoje vive como um ser humano, mas numa outra vida você poderia vir como uma mosca, por exemplo, ou como uma planta, ou como qualquer outra coisa. Não haveria restrição nesse sentido. Outras linhas já vão dizer que não. Você pode sim vir numa outra forma, mas isso vai depender das suas atitudes enquanto vida. Então, por exemplo, se você tiver atitudes que são consideradas animalescas, mais animais, mais instintivas, você então se aproxima da vibração animal e aí você voltaria então num corpo animal. E algumas linhas vão dizer que não, você nunca regride, né? Ele parte de um conceito de evolução, de uma escala hierárquica dentro da ideia da evolução, em que você nunca regride, ou seja, que nós começamos com minerais, depois nós passamos para plantas e depois para animais e então para homens, né? Então um homem jamais voltaria a ser um animal ou uma planta, porque ele já passou por esses estágios. Então é interessante também, em paralelo à leitura do que ele está falando aqui, que ele não se aprofunda nesse assunto, sou eu que estou colocando isso aqui, porque ele cita basicamente essa ideia, e talvez fosse interessante para você interessado nesse assunto, dar uma pesquisada também nisso para entender melhor o que ele está falando. Porque o que ele vem dizendo é que os elementais, os espíritos da natureza, eles têm sua própria linha evolutiva, que não tem relação necessariamente com a evolução espiritual humana. Então, os elementais eles seriam então filhos, né, seriam nascidos de devas e anjos, e eles seguiriam seu próprio caminho dentro dessa escala evolutiva. O autor também ele coloca os elementais dentro de uma escala hierárquica, dentro da sua própria relação com os elementos. Então, basicamente, isso não ficou muito claro para mim, porque o livro é meio confuso nessa parte, como eu disse anteriormente. Ele não se preocupa muito em dar muitas explicações, mas basicamente a escala parece ser de gnomos, então o ser surgiria como um gnomo, e depois ele se tornaria então uma ondina, para depois então se tornar uma salamandra, ou em alguns momentos dá a entender que salamandras e ondinas estariam basicamente no mesmo nível evolutivo, e então o último estágio desse processo seria então os silfos, para depois então talvez se tornarem anjos e devas e etc. E aí nesse meio do caminho, muitas vezes alguns elementais se tornam seres humanos, pela proximidade com algum ser humano, que pode se dar por algum tipo de paixão, de amor e etc. Então assim, também não é uma coisa muito absurda assim de se pensar, né, dentro de todo esse campo, dentro de todo esse universo da questão elemental e da relação de espíritos com seres humanos e etc, espíritos não humanos, né? Por exemplo, nós temos aqui no Brasil a lenda lá do Boto, né? A história do Boto, não sei.
que o Boto então se transmutaria em homem e para transar com as mulheres. Então, na verdade, ele seria uma espécie de licantropo, né? Alguma coisa desse tipo. Mas, ok. O que eu estou usando é só para exemplificar aqui essa relação, essa possível relação, né? Na própria Bíblia, por exemplo, você tem a descrição dos Nephilims, que são os filhos da relação dos anjos com as humanas, né? Então tem muita gente que fala assim, anjo não tem sexo, anjo não tem sexo. A Bíblia contradiz essa ideia, né? Porque diz que os anjos lá no Antigo Testamento, não vou lembrar agora a passagem aqui, mas é facilmente encontrável. Os anjos se apaixonaram então pelas mulheres e eles vêm para cá e transam com as mulheres, e desse cruzamento nascem então os Nephilims, que algumas pessoas traduzem como gigantes. Então eles seriam uma raça híbrida, né, que teriam grandes poderes, etc. Uma grande polêmica em torno desse assunto dentro da Bíblia. Bom, mas não é esse o foco aqui. A questão não é tão absurdo pensar nessas coisas. Essas descrições, né, de relações humanas com seres não humanos, seres espirituais, ela não é novidade, né? Mas o autor também não se aprofunda muito nisso, eu só estou colocando aqui. Na verdade, o autor não se aprofunda em nada, né? Isso é uma característica desse livro. Cada capítulo tem cerca de 3 ou 4 páginas, então não espere por grandes explicações. Todas as informações elas são lançadas e se você entendeu muito bem, se não entendeu muito bem também. No capítulo Linhas de Evolução, ele ainda traz uma explicação sobre a natureza corpórea desses seres. Então fala que eles têm uma natureza, seu corpo é constituído de forma etérica ou astral, e diz que muitos desses seres, por exemplo, como os gnomos, eles vivem em rochas, então eles vivem dentro de rochas, de minerais. Então, quer dizer, esse seria o local onde eles residem. Bom, existe um documentário, eu vou depois colocar, vou ver se eu acho e coloco no link da descrição, que traz essa coisa muito arraigada na cultura da Islândia. Então você tem um documentário que trata dessa questão dos gnomos, da existência dos gnomos lá. Muitas pessoas acreditam piamente, dizem que veem esses seres vivendo e correndo muitas vezes para dentro dessas rochas e etc. Então é bem interessante, assim. Os mais céticos, obviamente, vão talvez achar graça daquilo, né? Porque nada disso é verificável em termos científicos, mas existe muita gente que acredita nisso piamente. Então vale a pena dar uma conferida, eu vou colocar aí o link na descrição, se eu achar. Ainda nesse capítulo ele fala também sobre uma diferença que a gente pode relacionar com os termos que a gente usa dentro de uma forma geral dentro do esoterismo, que é a diferença entre elemental e elementar, e aí ele faz essa distinção relacionando aos devas. Então, alguns elementais, segundo ele, seriam então nascidos da mente dos devas, né? E outros não, teriam seu próprio nascimento por si, digamos assim, advindo de algum outro lugar. E, bom, e nessa relação, né, nós temos dentro do esoterismo essa distinção também, né, que é em relação ao termo elemental e elementar. Então nós temos elemental, que são aqueles espíritos relacionados aos aspectos da natureza. E existem os elementares, que são formas de pensamento criadas intencionalmente pelo magista ou por alguma pessoa obcecada por alguma ideia. Então são coisas distintas. As formas elementais, elas têm a sua existência ligadas ao próprio processo da vida. Então, dentro da explicação esotérica, eles seriam uma consequência natural da própria existência. Então eles não necessitam de qualquer contato, de qualquer relação conosco. Os elementares não, eles são formas criadas. Então eles são formas com prazo de validade, são formas não naturais, digamos assim, porque eles não têm relação com nada que esteja ligado à natureza, a não ser os nossos pensamentos, as nossas neuroses, as nossas ideias. E aí o autor também vem falando dessa questão, quando ele traz que, de acordo com os seus pensamentos, com as suas atitudes, você pode atrair seres para a sua esfera, né, que te influenciam e têm formas sinistras, né, formas esquisitas, etc. Então, vê-se também essa relação, né, da forma com a ideia, né? Então, seres mais sutis, seres mais ligados a aspectos considerados de luz e etc., eles teriam então formas mais amigáveis. Os outros seres seriam então seres mais sinistros, né? Seres com formas mais grotescas e etc. Isso é uma comum
em praticamente todas as culturas do mundo, né? Tudo aquilo que está relacionado ao bem, né, tem sempre uma forma bela. E tudo aquilo que é relacionado ao mal tem sempre uma forma estranha. Mas a gente tem que ficar sempre atento com esse tipo de ideia, né? Porque é aquele ditado, né? As aparências enganam. Depois nós temos o capítulo chamado As Fadas, que ele vem falando dessa questão da aparência das fadas e das diferenças entre esses seres de acordo com cada país, cada região. Os tipos étnicos é um outro capítulo que dá uma continuidade a essa questão do comentário sobre a aparência delas e da relação desses seres com os seres humanos, na questão da aparência. O outro capítulo se chama Numa Montanha Sagrada da Irlanda. E aí ele diz que visitou uma montanha chamada Slievenamon e que nessa montanha ele percebeu uma diferença entre as fadas que viviam no alto dessa montanha e as fadas que viviam a nível do mar. E aí tem uma lenda em torno dessa montanha que diz que o indivíduo que dormir nessa montanha ou ele se torna louco ou ele se torna poeta. Tamanho é o influxo de energia que ele recebe estando ali. E aí esse capítulo me fez lembrar, porque algumas pessoas não me acompanham desde o princípio do Resenha Oculta, né? Então talvez não saibam, eu morei na Irlanda durante um tempo. E quando eu tava voando sobre o país, uma coisa que me chamou muita atenção foi essa questão das montanhas. Porque eu sou do Rio de Janeiro e aqui nós temos montanhas, morros em tudo quanto é lugar. Então eu sou muito acostumado com essa geografia muito irregular. E lá, quando sobrevoava o país, eu percebi que o país parecia um grande gramado sem fim, assim, porque era aquela planície que parecia que não tinha montanha nenhuma, e isso foi um dos primeiros impactos que eu recebi ao sobrevoar a Irlanda. Aquele grande gramado verde, né? Tanto que o país é chamado de Ilha da Esmeralda também por causa disso, porque você é verde que não acaba mais, é aquele gramado baixo. E a Irlanda também ela tem uma característica de ser um país aqui, por muitos, né, por muitos brasileiros, acreditado como um país muito, muito místico, né, muito ligado a toda essa questão dos elementais e tudo, dos seres da natureza, por causa dessa relação com os celtas e tudo, essa questão histórica, né. Bom, e isso também foi um dos atrativos para mim, ao ter decidido viajar para lá, porque eu queria conhecer um pouco mais de tudo isso, né. E obviamente que sempre que eu tinha oportunidade, ou eu visitava lugares que tinham algum apelo religioso ou mágico, ou eu procurava falar com irlandeses. Eu cheguei a morar com irlandeses, eu cheguei a, obviamente, conviver com vários irlandeses, e eu sempre tentava puxar esse assunto, né, da questão esotérica, ocultista, religiosa, para ver se eu conseguia extrair algum tipo de informação que talvez eu não tivesse tido aqui, etc. Bom, infelizmente eu não consegui, porque os irlandeses são cristãos, igualzinho que os brasileiros. Então, eu diria até que a relação que nós temos com essa questão da espiritualidade aqui no Brasil seja ainda maior do que eu digo, a espiritualidade da pluralidade, tá? Da espiritualidade aqui no Brasil seja maior do que o que eles têm lá. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Porque, em geral, as pessoas lá elas não são ligadas a uma vida muito religiosa, eles não conhecem muito dessas coisas. Com muitos irlandeses que eu conversei, eu que falava para eles algumas questões relacionadas aos celtas e todas algumas teorias que existem, mas eles próprios muitas vezes desconheciam tudo isso. Então, mas não é, né, se a gente parar para pensar friamente, não é algo de se impressionar realmente, porque é um país cristão. Aqui no Brasil a gente tem uma relação muito, muito aberta com essa questão da espiritualidade e com essa relação com um mundo espiritual muito diverso, né? Então, aqui o indivíduo, eu estava até conversando com um amigo esses dias, aqui o indivíduo ele se diz católico, mas ele lê o livro kardecista e frequenta o centro de Umbanda. Então, quando ele vai declarar lá, ele vai preencher a ficha lá do IBGE ou do que seja, ele diz que é católico, mas o livro que ele lê é livro kardecista. E o local que ele frequenta é o terreiro de Umbanda. Então, quer dizer, a gente vê essa relação que o brasileiro tem com a questão mágica, né? Ou plural, mística, né? Muito, muito esotérica, muito ampla nesse sentido. E isso eu não encontrei lá. As pessoas são bem mais reservadas nesse sentido, não tão ligadas à questão religiosa. E quando são, é aquela coisa ali bem crua no sentido de ser ligado realmente ao conceito cristão. O próximo capítulo se chama Seus Prazeres e vem falando daquilo que dá prazer para as fadas, que basicamente é tudo aquilo que envolve a natureza.
Ele cita também que elas não se alimentam, que na verdade elas produzem uma troca energética com o éter, e dessa forma elas teriam sua energia renovada. Nesse capítulo também ele cita as salamandras, e esse capítulo me fez lembrar das experiências que eu já tive com esses elementais em específico. Mais de uma vez eu participei de rituais com esses elementais e era muito interessante ver a distinção do comportamento do fogo. Então você tinha um fogo que estava crepitando, normal, e no decorrer do ritual você tinha então uma evocação a esses seres. E era muito interessante a forma como o fogo mudava o seu comportamento. Muitas vezes ele começava a espiralar e mais de uma pessoa eu já vi relatando a mesma experiência, né? Então você vê o fogo espiralando e você ouve sons, né? O fogo parece que ele está querendo saltar a todo momento. E eu tinha fotos desses rituais, né? Mas infelizmente quando eu fui morar fora do país, o meu irmão jogou fora algumas dessas fotos. Então, bom. E aí eu não tenho para mostrar aqui mais, mas existem aí N maneiras de você poder experienciar isso por si mesmo ou verificar isso por si mesmo, seja na internet, existem várias pessoas que compartilham esse tipo de coisa, ou botar a mão na massa e praticar por si mesmo. Mas vale muito a pena, é uma experiência assim, bastante interessante, curiosa, assim, né? E principalmente quando você tira as fotos, porque muitas vezes as fotos assumem umas formas bem específicas, assim, como se fossem dragões e coisas desse tipo. Eu gostei bastante interessante. O outro capítulo se chama O Romantismo das Fadas e fala da natureza do pensamento delas, que tudo aquilo que elas pensam se materializa. Então isso obviamente contraria fundamento na explicação sobre a própria natureza delas em si, das fadas, já que elas têm uma relação, uma natureza constituída de éter ou de corpo astral. Então não é difícil imaginar o porquê dessa ideia. E também que elas não precisam de reis ou rainhas, de governos, né? Então essa seria então uma ideia humana, mas que na realidade não haveria uma necessidade de ter esse tipo de governo e hierarquia dentro do mundo elemental. Suas atitudes em relação ao ser humano é o próximo capítulo e vem basicamente falando daquilo que eu já falei anteriormente, né, do porquê que elas então não teriam uma relação muito amigável conosco nos dias de hoje. O próximo capítulo se chama Feitiços. E aí ele vem dizendo que as fadas não são capazes de dominar a nossa vontade, mas elas são capazes de criar ilusões para nos afetar. E aí ele cita o caso da corda indiana, fica aqui na página 60. Os cidadãos da Índia efetuam com o auxílio delas seus mais surpreendentes atos, entre estes o do cesto, e outro que lança ao ar acima uma corda que se mantém rígida no espaço sem qualquer apoio. Todos os espectadores, nesses casos, estão coletivamente alucinados, acreditam que estão presenciando uma série de sucessos que na realidade não estão ocorrendo. Para quem não é familiarizado com essa história da corda indiana, provavelmente já viu isso em algum desenho, mas talvez não saiba que isso de fato, essa história ronda ali a região da Índia e tudo, e é uma grande polêmica dentro do mundo dos mágicos, né? Nem da magia não, mas dos mágicos. Porque, reza a lenda, existiam faquires que eram capazes de fazer uma corda se erguer rigidamente pelo ar, sem qualquer apoio, sem qualquer auxílio, algumas vezes só tocando a flauta, e aí essa corda ela subiria, ascenderia aos céus, uma extensão em linha reta, e então um garoto ele subiria nessa corda. E aí as histórias variam, algumas dizem que esse menino então desaparecia nas nuvens e que o corpo dele era despedaçado nessas nuvens, né? E cairia então no chão. Aí o faquir juntaria esses pedaços, colocaria então dentro do cesto e o garoto reaparecia intacto. É uma história bem polêmica, né? Quer dizer, o garoto sobe, desaparece nas nuvens e os pedaços dele caem e aí o faquir junta e o menino aparece renovado. Bom, acho que só com o auxílio das fadas mesmo e com muita ilusão aos nossos olhos para isso acontecer, porque a nível de mágica, né, nível de truque, de prestidigitação, de mágica de palco, né, parece bem difícil que isso pudesse ser produzido. E os mágicos, em geral, não sabem explicar esse truque. Porque o truque existe. Qual o truque? O truque da corda subir e do garoto subir na corda. Mas não essa parte de ser despedaçada nem nada disso. Mas essa parte da corda subir, etc. Isso existe registro em vídeo. Obviamente, um amigo meu sempre cita isso, né? Se referindo a algum desses mágicos famosos que eu não lembro o nome. Onde a edição há truque.
Eu nunca presenciei esse truque presencialmente, né, fisicamente, mas existe isso gravado em vídeo no YouTube, alguns vídeos mostrando essa mágica aí. Eu vou colocar também na descrição, tem um documentário que tá no YouTube, acho que se não me engano é do History Channel, que mostra, tem cerca de 12 minutos, e fala sobre essa questão da corda indiana. Mas já adianto que, obviamente, o documentário ele não mostra como o indiano produz aquilo, ele faz aquilo na frente das câmeras, né? A edição de imagens, ou seja, jogo de câmera, de imagem, mas no documentário é mostrado como se ele realmente fosse capaz de fazer aquilo de forma linear, né? Sem qualquer truque em relação à imagem, ou seja, ele teria de fato produzido aquilo, mas ele não revela como ele fez aquele truque, né? Obviamente o cara vive disso, ele é um mágico, né? Então, bom, ele vai revelar isso para outros mágicos, não vai revelar isso pro público, vai dar uma de Mr. Egg. Então, eu vou colocar o link aí na descrição, quem tiver interesse pode dar uma olhada depois e ver do que se trata especificamente. O outro capítulo se chama Exemplos de Amizade e fala que as fadas têm uma relação de melhor convivência com pessoas mais espiritualizadas e com as crianças. Em seguida ele vem falando dos espíritos da água, ou seja, vem falando das ondinas, do comportamento das ondinas, que as ondinas muitas vezes são mais abertas a um diálogo conosco, porque as ondinas que vivem nos altos mares, né? Porque elas não têm quase contato com o ser humano e não sabem o que o ser humano produz, né? Que o ser humano faz um monte de merda, que destrói a natureza. Então, por ignorância, por elas não saberem todo esse nosso hábito, porque raramente o ser humano fica indo lá pro meio do mar para fazer alguma coisa, então elas teriam uma relação mais amigável conosco, mais aberta. Os silfos, é o próximo capítulo, ele vem com a sugestão de que os silfos sejam então, né, esteja no ápice aí dessa evolução, como eu citei anteriormente. Seus divertimentos fala sobre os elementais muitas vezes assumirem a forma que nós queremos, né? Então isso é uma coisa que a gente tem na magia de fato, né? Sempre essa preocupação, não sei se é a palavra mais adequada, mas essa racionalidade de não encarar as formas como uma certeza absoluta para algo. Então você vê, por exemplo, que a questão do pensamento, né, como esses seres, se nós considerarmos que esses seres de fato existem e que esses seres estão relacionados então a planos muito mais sutis de energia, né, eles são muito mais moldáveis na questão da forma. Então eles se adaptam às nossas ideias porque é mais fácil para haver essa comunicação, né? Ou quando não, eles são impedidos a assumir formas que são mais amigáveis para nós. É lógico que aí seria um outro contexto, mas aí eu vou citar aqui um exemplo, né, que é em relação ao sistema de magia da Goécia, muito popular atualmente aí, né, que dentro da ritualística os demônios da Goécia, eles têm suas próprias formas e aí você impele eles a assumir uma forma humana, para que não nos assuste. Então você vê aí a facilidade que esses seres não materiais, né, obviamente são classes diferentes, não estou dizendo que são a mesma classe, mas esses seres eles têm uma facilidade nessa questão da mudança da forma. O outro capítulo se chama Desenvolvimento Anormal, que é sobre a possibilidade desses seres se apaixonarem ou amarem um ser humano, e aí por causa disso eles se desviam da sua linha evolutiva e se tornariam então humanos em determinado momento. Então essa é uma possibilidade. Vantagem desse estudo, e aí falando sobre o quanto esse estudo pode ser vantajoso para nós, etc. Bom, e aí eu complementando aqui, né, eu acho realmente que é muito interessante essa aproximação com esse tipo de estudo em específico, porque isso nos distancia um pouco dessa materialidade constante que nós nos colocamos o tempo inteiro, essa poluição mental, essa poluição física, né, o tempo inteiro, seja em relação ao visual, seja em relação às ideias e tudo isso mais. E nós estamos cada vez mais distantes dos aspectos mais naturais mesmo, né? Porque, querendo ou não, nós também somos isso, né? Nós saímos das florestas, nós saímos de todos esses lugares que não são o concreto mesmo, o cimento, né? Que não são essas casas engessadas e etc. Nós saímos de campos, nós saímos de florestas, nós saímos de lugares onde a gente tinha uma relação muito mais harmoniosa com o mundo que nos cercava. E essa relação, ela tem cada vez mais se distanciado. E obviamente quando você se distancia disso, quando você se distancia de qualquer coisa, você passa a não ter uma simpatia por aquilo. Você passa a não entender muitas vezes aquilo como uma necessidade ou como algo que faz parte de você.
e você se torna indiferente a tudo aquilo. Ou seja, é muito comum que, por exemplo, ativistas relacionados à defesa dos animais, à floresta e etc., eles sejam ridicularizados, sejam ignorados, e toda essa relação com o natural seja então colocada como algo a não se considerar. Porque o indivíduo ele não se percebe pertencente àquele universo, quando na verdade é. Né? Não é segredo para ninguém que se acabar com a natureza nós acabamos também. Então, quer dizer, uma coisa que eu vejo constantemente, né, é uma briga que eu particularmente considero muito idiota, é quando as pessoas ridicularizam, por exemplo, aqueles que não comem carne. Eu não entendo qual é a necessidade disso, né, porque o indivíduo, muitas vezes, ele faz aquilo por amor ao ser animal, amor à natureza. Ok, existem aqueles que vão chegar e vão tentar impor essa ideia, vão ser mais radicais, etc. Eles também têm a sua razão de ser radicais, né? Mas me causa estranheza o porquê que algumas outras pessoas vão ridicularizar o comportamento vegetariano e etc. Porque se o indivíduo está fazendo aquilo por amor à natureza, por amor aos animais e etc., mesmo que você não tenha a capacidade de se tornar vegetariano, né? Então pelo menos talvez valesse fazer um esforço para entender que aquilo ali tem a sua validade, que aquilo ali tem a sua importância para o mundo que nós vivemos. Então, muitas vezes, o que nos falta é justamente isso, a humildade de reconhecer que a ação do outro, ela tem a sua importância, mas que talvez nós não sejamos capazes de tal ato. Tudo bem. Então, não há problema também nisso, em admitir que, olha, eu não sou capaz de deixar de comer carne, mas eu respeito muito o indivíduo que faz isso, porque eu reconheço a importância que isso tem para o meio ambiente como um todo. Talvez seja uma reflexão a ser feita. Bom, agora as considerações técnicas em relação ao livro. Se você nunca ouviu falar em Leadbeater, você provavelmente em algum momento vai se questionar sobre como ele chegou a essas conclusões, como ele descreve com tanta especificidade cada um desses seres. Bom, e aí, naturalmente, né, só há uma resposta para isso. Ele ao menos é dito que seja, né, um clarividente, ou seja, ele é uma pessoa que tinha a capacidade de visualizar todo esse mundo e etc. E, portanto, ele faz essas descrições baseado nessa habilidade que ele possuía. Entretanto, o livro ele não traz técnicas de desenvolvimento desse tipo, rituais ou qualquer coisa dessa natureza. Ou seja, se você está procurando um livro de magia elemental que vai te ensinar as técnicas e formas de desenvolvimento, rituais, etc., para ter contato com esses seres, você não vai encontrar nesse título. Esse tipo de literatura existe, existem livros que trazem esse tipo de ensinamento sobre como você ter contato com esses seres, como você praticar rituais para estabelecer esse contato. Como eu disse anteriormente, eu mesmo já pratiquei rituais dessa natureza, já tive contato com salamandras e tudo, mas não é esse livro que vai te ensinar nada disso. Esse livro ele tem realmente a proposta de trazer um insight sobre todo esse universo, sem grandes explicações técnicas, nem grande aprofundamento, porque também não há grandes explicações em cada capítulo. Cada capítulo tem no máximo 4 páginas, talvez alguns tenham um pouco mais, um pouco menos, 5 ou 6, mas se resume a isso. Então, não há aprofundamento em nada desse livro. E o livro é bem pequeno, ele tem 94 páginas e ele é lotado de imagens de fadas. Ou seja, o livro possui 94 páginas. Se você excluir as imagens das fadas, então ele teria bem menos ainda. Tá vendo aqui, ó? Aqui. Uma coisa que me incomodou um pouco também nesse livro foi em relação à ficha técnica dele. A editora, não sei porquê, não incluiu o nome do livro original aqui. Tá vendo aqui? Aqui é a ficha técnica e não há... existe o tradutor ali, o nome da pessoa que traduziu, mas não há referência de onde eles tiraram esses originais. Então, de que livro... Qual era o nome desse livro original? Então pode ser que esse livro também seja uma antologia, ou seja, ele seja uma reunião de escritos de Leadbeater que eles reuniram
nesse conjunto aqui colocaram esse título. É uma possibilidade, né? Se não há uma referência no nome original, a gente pode supor N coisas. Então, assim, fica aí a dica, né? Para caso a editora Isis venha assistir esse vídeo, para que, né, saiu uma segunda edição agora desse livro, agora, acho que foi em 2013, quando eu estava fazendo a pesquisa para resenhar esse livro, eu encontrei essa segunda edição desse livro. E eu não sei, ele contém mais páginas, eu acho que a segunda edição ela tem 112 páginas. Não sei se eles incluíram textos adicionais e uma ficha técnica mais completa, não sei. Não tive contato ainda. Mas, bom, é isso, né? Isso tem que constar na ficha técnica, porque a pessoa ela tem que saber de onde aquilo ali foi tirado. A conclusão aqui é um livro que, se é a primeira vez que você esteja tendo contato com elementais, etc., com todo esse universo, talvez seja interessante dar uma lida para que você perceba, né, que existe essas ideias existem, que esse universo possivelmente existe. Pessoas têm contato com ele, com esse universo, né, e com esses seres, mas não é um livro que vai te acrescentar muita coisa, não é um livro que vai te trazer nada de realmente revelador. É um livro que vai te contar histórias, mesmo que sejam histórias baseadas em realidade, ou supostamente baseadas em realidade. Eu acho que por uma leitura assim informal, sem grandes pretensões, se a tua intenção é encontrar um livro onde sobre esse tema, sobre elementais, que você não tem a necessidade de ter um grande aprofundamento técnico, que você não queira ou não precise de um direcionamento para ter uma relação com esses seres, uma relação ritualística, uma relação até de dia a dia, né? Porque muitos desses seres na Europa, por exemplo, eles eram criados como espécie de espíritos familiares, né? Então existia uma relação ali de colocar alimentos, etc. Então, bom, se não é a tua intenção nada disso, se a tua intenção é exclusivamente realmente ler sobre, então é um livro que você provavelmente vai gostar. Agora, se você está procurando informações técnicas, um outro livro vai te dar melhores condições desse tipo, porque esse livro fala nesse sentido. Mas assim, vale a pena ter, né? Não é um livro caro, então, para conhecer também o que Leadbeater falava, Leadbeater é uma figura histórica, então bastante presente aí nesse universo esotérico do Ocidente, então acho que vale a pena. Não é um livro que eu desconsideraria assim, de ter numa biblioteca pessoal, não. Então, muito obrigado pela atenção, até a próxima.